Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Agora que nós estamos mais ou menos, algumas semanas de terminar 2019, a gente te pergunta: como é que você está terminando esse ano? Super de bem? Com o que você planejou lá no início de 2019, em janeiro, ou ainda no finalzinho, nessa mesma época, em 2018? Pense. Você acha que sim? Que está terminando esse ano super bem? Se não tiver, eu lhe convido para chegar ao final de 2020 super de bem, com todas as suas metas cumpridas, seja elas quais forem. Isso não importa. O que é importante é saber este método, o método que lhe dá capacidade para ter todos os seus objetivos finalizados com um chequezinho. E isso a gente te ensina. Você pode terminar o ano, a gente garante, super feliz se você fizer a sua parte com o método que a gente tem. E é isso que a gente vai trazer e explicar hoje para vocês. O que acontece? Você geralmente tem na sua vida um quadrante que a gente explica aqui. Esse quadrante, ele em geral tem uma parte profissional, uma parte de saúde e bem-estar, uma parte social, que aí você entra com seus amigos, sua família e tal, e uma parte espiritual, independente de religião, tá, gente? Na verdade, se você fizer o quadrante da sua vida nesses 4 pontos, o que você pode fazer? Você tem aqui objetivos, que aqui você pode ter mais de um, daí depende, é você quem vai ditar. E você vai dizer o seguinte: o que você vai querer fazer no início do ano, ok? Só que se você não sabe um método que te leve a alcançar, você acaba sendo engolido, vamos dizer assim, durante as atividades do seu dia a dia. E é isso que a gente vai te ensinar para que você trabalhe e feche o teu ano super satisfeito, porque o que importa é ir alcançando gradativamente os seus objetivos. O que dá satisfação ao ser humano, às vezes nem é ter atingido, mas você vê a sua evolução ao longo desse período. Então, assim, vamos começar pensando o seguinte: não importa qual você vai escolher, isso você vai determinar para esse ano. O que acontece? Quando você tem um método, você pode escolher e priorizar o que você quer, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? E no início de 2009, eu comecei um curso de francês. Só que esse mesmo ano era o ano também que eu ia casar. Então, foi em janeiro que eu comecei o curso, era um curso perto do meu trabalho. E aí, veja bem, eu tenho uma linha do tempo aqui. Eu comecei aqui em janeiro o meu curso, tá? Não sabia nada de francês, não sabia nem dizer merci. Comecei em janeiro. Só que aí, coincidentemente, não foi porque eu estava fazendo esse curso, eu e meu marido, meu noivo na época, né, decidimos que a gente ia passar a lua de mel na França. Então, quando chegou mais ou menos, e essa decisão aconteceu mais ou menos em março. Então, aí já se passaram 3 meses. Isso, vocês sabem, né? Curso de línguas é gradativo. Você não aprende, né? Ainda mais eu que estava do zero, de uma hora para outra. Aí, quando chegou mais ou menos aqui, ó, em maio, eu falei assim, bom, aí eu tive aquela ideia, né? Já que eu vou para a França, eu quero falar o melhor possível, eu quero me comunicar com as pessoas. Eu não vou querer falar em inglês, vou querer falar em francês. Então, o que eu fiz? Aqui em maio, além das aulas que eu já vinha continuando, eu contratei uma pessoa, e essas aulas, gente, eram apenas duas vezes na semana. Então, quer dizer, seria uma coisa lenta. Em média, esse curso levaria 3 anos. E aí, em maio, o que eu fiz? Contratei uma professora que ela iria, uma vez na semana, trabalhar comigo. Só que o que acontecia? Eu não queria aprender
tudo, que eu sabia que não ia dar tempo. Ó, eu casei, na verdade, em agosto. Eu iria viajar finalzinho de agosto, tá? E aí eu teria, ó, maio, né, junho, julho e agosto. 3 meses para conseguir falar relativamente bem lá fora. O que eu fiz? A gente sabe que, por exemplo, o francês é igual o português, né? Ele tem as mesmas quantidades de pessoas nos verbos, a gente tem a quantidade de tempos verbais de uma mesma forma como no português, né? Porque a origem da língua é a mesma. E aí o que eu fiz? Bom, para eu minimamente falar, eu tenho que ter pelo menos 3 verbos, 3 tempos verbais: presente, o passado e o futuro. Então o que eu fiz? Em vez de aprender todos os tempos verbais, todas as pessoas, o que eu foquei? Eu foquei nesses 3 tempos verbais e foquei em 2 pessoas. Eu foquei aqui no eu, né, e no você. Porque eu sempre me referia a mim ou a pessoa a qual estavam falando comigo. Então eu foquei nisso. Sendo que o próprio futuro, ele no francês, ele tem 2 modelos. Ele tem o modelo que tem as 6 pessoas e ele tem um modelo que você usa, vamos supor, o ver, que a gente chama, e o infinitivo de um verbo. Então, esse aqui seria muito mais fácil. Eu foquei nesse. Depois, essa foi a primeira estágio em relação aos verbos. Depois, o que eu foquei? Bom, eu vou passar por questões de aeroporto, por questões de hotel, por questões de alguma compra, algum tipo de compra. Eu sabia que eu ia querer comprar roupa, comprar sapato, enfim. Gosto muito também de ir a supermercado e restaurantes. Então, o que eu foquei? Eu tinha uma infinidade de vocabulário a cumprir. Só que eu foquei nesse daqui, nesses casos que eu precisaria efetivamente. Compras, aeroporto, se eu perdesse, por exemplo, uma mala, enfim, como eu poderia tratar. As questões de hotel, de transporte também. Então, eu trabalhei o vocabulário, os verbos que mais são usados nessas condições e também nessas condições nos 3 tempos verbais. Ou seja, quando eu viajei no finalzinho de agosto, eu já estava em condições efetivas de falar minimamente, de travar uma conversa. Então, ou seja, eu entrei num objetivo, eu foquei nesse objetivo e cumpri esse objetivo. Por quê? Porque eu não fiquei perdida numa infinidade de itens que o francês me permitiria ter. Claro que ao longo do tempo, né, depois, vindo dessa viagem, enfim, eu continuei o meu curso na mesma proporção que eu vinha seguindo no curso, digamos assim, básico, né, que tem a cumprir todos aqueles tempos verbais e etc. Então, e essa, gente, não sei se vocês já ouviram falar, nós temos um caso que é até de uma pessoa, né, de um americano, que ele já escreveu vários livros e tal, e ele foi nada mais, nada menos do que campeão de tango, parece mais de uma vez até. E veja bem, né, um americano que geralmente nós brasileiros achamos que lá não dança lá tão bem. O que ele fez para ser esse campeonato, para chegar a esse campeonato de tango? Porque você sabe, né, tango tem uma infinidade de passos. Ele queria exatamente fazer esse campeonato, né, participar desse campeonato em Buenos Aires, o que, claro, historicamente não é uma coisa fácil. E ele focou o seguinte: ele poderia aprender todos ele parece que tinha 3 meses, se eu não me engano. Ele poderia focar em todos os tipos de passos? Poderia. Tentar aprender, fazer um intensivão e chegar lá e dançar. Ok, poderia. Só que primeiro, ele ia gastar um tempo infinito, ia ficar estressado porque sabia que não ia dar tempo. Enfim, o que ele fez? Primeiro, ele convidou uma parceira que tivesse as características físicas e as características que usasse, né, os passos mais comprovadamente mais utilizados nos campeonatos e que tivessem êxito. Ele também focou
né, que pode parecer bobagem, mas faz parte do contexto geral, no tipo de roupa dele e da parceira e nesses passos que foram mais pontuados nos últimos campeonatos. Então ele olhou também um pouquinho o passado e focou nisso. E ele foi campeão. Imagina que um americano que não tem tradição nesse tipo de dança conseguiu. Por quê? Mais uma vez, teve um objetivo, focou nesse objetivo numa parte que simplesmente é aonde era mais pontuado, ok? Exatamente igual ao quê? Ao que eu fiz lá, no que era mais usado na língua em questão, ok? Bom, e isso tudo, gente, se baseia em quê, né? Se baseia num francês. Muita gente acha que não é, que é italiano, mas não é. Ele é francês, nascido, se não me engano, em Paris. Os pais dele que vinham da região da Ligúria, na Itália, então por isso o nome, que era Vilfredo Pareto. Alguém pode já ter ouvido falar dele. E o que ele fez? Ele era um economista, né, estudioso de sociologia também. E o que ele fez? Ele fez um estudo na época, mais ou menos em 1897, ele fez um estudo como se distribuía a renda na Itália. O que ele fez? O que ele percebeu nesse estudo? Ele dizia o seguinte: 80%, ao final do estudo, né, ele percebeu que 80% da renda que circulava na Itália estava na mão, não reparem o desenho, de 20% das famílias italianas. Então, vejam, 80%, isso, claro, não foi um estudo de um dia, 2 dias, foi um estudo que ele levou um certo tempo para concluir, que 80% do dinheiro circulado na Itália chegava e estava na mão de 20% das famílias italianas. Outro ponto que também era observado, né? Sabe-se que na Itália se preza muito pelo famoso macarrão e o famoso molho italiano. Bom, o que também foi estudado? Você via lá, né? Você podia dizer lá que tinha lá as plantinhas, lá as tomateiras, né? Tinha lá na plantação. E o que se percebia dessa plantação? Aqui a gente podia dizer, né, que tinha vários tomates em cada uma dessas tomateiras. E o que se via, que se identificava nessa construção, né, nessa plantação? Que algumas tomateiras eram muito boas e garantiam 80% da produção total de uma lavoura, de uma fazenda. Enquanto que 20% dessas tomateiras garantiam 80% de toda a produção dessa lavoura. O que então se poderia concluir? E aí nenhuma característica com o meio ambiente, tá, gente? Só simplesmente economia e matemática, né? Eu não precisaria olhar para a grande maioria das tomateiras. Bastaria que eu olhasse as 20% das tomateiras que me garantiriam 80% da minha lavoura, tá? Da minha produção final. Então, o que se chegou? E isso, gente, assim como o caso do tango, assim como a parte da distribuição da riqueza, a gente vê o seguinte, uma proporção, que essa foi a conclusão dele, que em toda coisa que fosse estudada, sempre havia essa proporção, 20 garantiriam 80. Então, o que se pode obter disso, né, dessa conclusão? Em tudo que você for usar naquele quadrante, seja qual for o seu objetivo como pessoa, você pode focar nos 20% que te geram 80% do resultado.
Então, se você, vamos supor, no seu dia a dia, se você vai estudar, claro que aí não é só se você tem um objetivo muito específico. Claro que você tem que ler e estudar tudo, mas assim, se você tem um objetivo específico, identifique o que daquele estudo tem 20% que vai te gerar 80% do seu resultado. Se você vai arrumar sua casa, se você vai no trato com uma pessoa, por exemplo, com seu marido ou com sua esposa, imagina o seguinte: você sabe que uma parte das coisas faz aquela pessoa feliz. Foque nessa parte. Não precisa também tratar tudo. Foque no que faz aquela pessoa feliz. Você já vai estar trabalhando o seu lado social, né? O social aí que identifica os seus relacionamentos de família ou os seus relacionamentos com amigos. Outro ponto, se você está interessado em emagrecer, né? Você pode ter esse objetivo no seu ano. Para que você vai focar em tudo? Vai fazer tudo ao mesmo tempo? Ah, eu tenho que comprar whey, eu tenho que fazer minha dieta, eu tenho que fazer a malhação, eu tenho que... Fica uma coisa absurda de você gerenciar. Foque no que de fato, nesse momento, pode produzir o maior número de resultados. Então, se você não tem tempo de fazer tudo, e aí os nutricionistas já explicam isso, né? Foque, por exemplo, nos 20% da sua alimentação, o 20%, faça um trabalho, né, com a sua parte de treino também, e você não precisa ficar 10 horas na academia, basta você usar um tempinho necessário, ou seja, 20% das suas atividades que geram 80% do seu resultado. A mesma coisa, né, se você for para um lado espiritual, porque você também tem que entender de todas as religiões, enfim, ou fazer yoga, ou fazer o que você achar necessário para desenvolver o seu lado. Comece com seus 20%, para te gerar o maior índice de resultado possível. E assim você vai trabalhando naquele quadrante todos os objetivos que você estipulou, ok? E isso, gente, eu uso, a Raquel usa também, e a gente tem vários casos que a gente identifica isso. Como eu falei, por exemplo, no próprio francês que eu contei aqui para vocês, né? E a mesma coisa, por exemplo, eu já começo a fazer o meu planejamento de viagem do ano. O que eu quero? Eu tenho uma planilha imensa dos lugares no mundo que eu quero conhecer. Eu vou focando no que vai me dando de diferença, o que vai construindo a cada ano, um pouco de mais cultura para mim. Eu vou focando nos 20% que vão me gerar os 80% de resultado, de eu conhecer mais coisas no ano e nesse meu contexto geral da minha planilha de viagens, ok? Agora, a gente falou muito do lado pessoal de cada um, certo? E aí, se você, por exemplo, tem uma microempresa, se você ainda quer montar um negócio, mas ou então se você já tem essa microempresa, está começando agora, a mesma coisa, gente. Você começa, por exemplo, pequeno, vá pensando nesses 20% e vai adquirindo os resultados a cada ano. Uma coisa que às vezes muita gente fala quando tem um negócio é dizer o seguinte: mas Mary, peraí, eu não sei nem por onde começar. Eu tenho tantos problemas no meu negócio que mesmo que eu faça os 20%, eu não sei nem por onde começar. Bom, o que algumas empresas fazem, já usa-se isso muito como métodos de negócio, ele vem da parte de gestão, né? E é muito importante também você usar. É também usar o 80-20, né? Como é que você pode usá-lo? Vamos supor que a empresa em que você está começando, né, a trabalhar ou já está em andamento, você tenha problemas. O que você pode trabalhar em cima desse problema? Usando essa técnica. Você pode chegar ao seguinte: chama as pessoas, né? Convida as pessoas da tua empresa que mais estão envolvidas, né? Que mais representam os problemas que você acha que tem. Relaciona essas pessoas, põe passo a passo, chama para uma reunião e aí você vai fazer o seguinte: vai começar a trabalhar com elas a sua lista de problemas. Pede para cada uma escrever a sua listinha. E aí você começa, né? Problemas. Você vai começar a colocar problema a problema.
que foi listado para essa equipe que está te acompanhando. Porque quando você traz essas pessoas, você faz com que ela tenha um sentimento de pertencimento, um sentimento de importância junto todo aquele seu trabalho, toda aquela, no seu dia a dia da tua empresa. Então você lista os problemas, tá? Alguns problemas podem até ser redundantes, né? É claro que cada um vai escrever o que lhe vem à cabeça. E aí você agrupa pelos itens que você acha necessário, conjuntamente com as pessoas. Depois você vai fazer o seguinte, você vai pedir para priorizar esses problemas. Dizer o seguinte, esses problemas são graves e têm que ser resolvidos logo. Eles têm que ser, a sua solução tem que ser urgente, porque senão vai ser problemático. E também qual é a tendência desse problema aumentar ao longo do tempo. Você vai pontuar isso, vai chegar no que a gente chama, que aqui é a gravidade, urgência e tendência, no que a gente chama de matriz Guth. Cada um desses aqui vai ter uma pontuação de 1 a 5, tá? Então você está pontuando aqui. Ok, então o que você vai fazer ao final? Cada um desse aqui vai ter uma pontuação final, né? Cada um desses aqui vai ter, vamos supor, tem no máximo 5, 5, 5, aí você vai multiplicar e vai achar a pontuação para cada um dos seus problemas e vai ordená-los do maior para o menor, ok? Então os seus problemas vai ficar o seguinte, do mais grave para o menos grave. O que você vai fazer nesse momento? Vamos lá, vamos pensar. No final disso aqui, o que você pode usar? Qual é a filosofia que você pode ter, que a gente falou até agora, lá do Vilfredo Pareto? Você vai fazer o corte nos 20% que você tem mais de peso aqui na sua lista. Por que isso, gente? Porque, na verdade, quando você tem 20% deles solucionados, dos seus problemas solucionados, se você fechar, né? Se você focar nos 20% do seu problema, há grandes possibilidades de você chegar a atacar 80% deles, né? Então, foque nos 20% para chegar e alcançar os seus 80%. Por quê? A mesma coisa, se você tinha lá as árvores, né, 20% das árvores chegavam e geravam 80% da tua produção de tomate, isso significa o quê? Que aqui na mesma proporção também acontece. Quando a gente falou lá, eu tenho 20% lá dos meus passos de dança, eu não consegui 80% do meu resultado, a mesma coisa aqui. Quando ele falou, né, do Vilfredo Pareto, ele fez lá a distribuição de renda, que 80% da distribuição da renda, da riqueza da Itália, estava na mão de 20% das famílias, a mesma coisa é essa correlação aqui. E com isso, todas as causas e todas as soluções, né, você priorizando esses 20% aqui, você pode focar recursos nesses 20%, porque eles vão te dar de retorno os 80%. Você pode focar em pessoas, foque nesses aqui, né, nessa condição, né, dos problemas. Foque seu orçamento, ou seja, você não precisa gastar uma enormidade de dinheiro tentando solucionar, né, porque aqui teriam vários, né, solucionar todo o seu range de problemas. Você focaria também aqui. E com isso você teria um retorno muito maior, ok? Então o que você pode usar isso no seu dia a dia? Faça um teste. Levante no seu dia, né? Levante o seu dia, comece o seu dia
já pensando nessa mesma situação. Imagina o seguinte, você já vai começar a fazer seus objetivos, né, seus objetivos do ano de 2020, você já vai, assim como os problemas aqui, você já vai começar a listar tudo que você quer naqueles 4 quadrantes, nos quadrantes que eu demonstrei ali, profissional, de saúde, espiritual ou social, e já começa a relacioná-los. E depois foque no que vai trazer de maior resultado para você. Foque aqui. Não perca ao longo do ano isto aqui de resultado. Isso aqui de foco, porque você vai ter 80% do seu resultado, ok? Então, gente, é isso por hoje. Na verdade, essa é uma das técnicas, existem várias que a gente ainda vem aqui falar, né? Que na verdade, essa é uma das técnicas que é simples e você consegue aplicá-la no seu dia a dia e ter condições de ter resultados ao longo do seu ano. É claro que existem outras técnicas que a gente vai continuar falando aqui ao longo do canal. Então, a gente te convida. Vamos ter um 2020 com muito mais objetivos cumpridos. Vamos chegar ao final do ano com esses objetivos e com a sensação muito mais tranquila de ter cumprido as nossas metas. Então, gente, eu lhe convido a seguir o nosso canal. Se você gostou dessa técnica, já sabia, mas não usava, já tinha ouvido falar, né? Pareto já muitas vezes já é muito abordado nas faculdades e tal. Mas se você já tinha ouvido falar e não usava, tá aí. Continue, faça o uso a cada dia, a cada ano que a gente começa, você já coloca na sua prática, coloca a prática no seu dia a dia e siga a gente para conhecer outras técnicas. Assina aqui o canal, ativa o sininho e também, se você gosta daquele amigo que acha que precisa também dessa mesma técnica e de outras técnicas relacionadas à gestão do dia a dia, à gestão dos pequenos negócios, dos pequenos empreendimentos, indica a gente, compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal, ok? E um excelente ano e vem muito mais dicas por aí ainda em 2019. Tchau, tchau, um bom dia para vocês!